Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Power Hub Business, a nossa confraria de negócios. E com a ideia sempre voltada a trazer conhecimento para os empresários. Dito isso, eu estou aqui hoje na presença de dois ilustres empresários, o João Mariá, que até já participou de nós de outros podcasts, e o Gustavo, que é especialista na lei de proteção de dados. E é sobre isso que nós vamos falar isso, né, Gustavo? Exatamente. A LGPD veio para ficar, está engatinhando ainda, mas ela, quando vier, ela vai dar um trabalho para todas as empresas. É isso aí. Então, dito isso, nós vamos falar um pouco. E o João Mariá, que cuida da parte de certificação, que é um braço dessa lei e que sem a certificação não tem nem é uma autenticação, né, dessa lei geral de proteção de dados. Bom, dito isso, eu sou Delci Colves, contador e CEO da The Colves Business. E o nosso slogan é bem mais que contabilidade. E por isso que nós estamos aqui para ajudar você, empresário, a tirar as suas dúvidas e proteger a sua empresa. Porque isso é fundamental. Não é só faturar, mas faturar de uma maneira que esse dinheiro realmente fique com você e não daqui a pouco se transforme em multas e se transforme em outras penalidades que possam acontecer. Com base nisso, levamos para vocês informações e conhecimento. Vamos se apresentar. João, te apresento. Perfeito. Então, meu nome é João Mariá, sou administrador, pós-graduado em marketing, presente aí na área da educação como professor aí há cerca de 31 anos presente na área da educação, todos os ritos da academia, né? E nesse momento aqui contribuindo, né, para fazermos uma interface entre a Lei Geral de Proteção de Dados e a certificação digital pela CertSign no Brasil. Gustavo. Meu nome é Gustavo Freitas, sou empresário de algumas atividades diferentes, né? Não só essa, mas a LGPD é uma das coisas que para mim sempre foram um mix de administração, sou formado em administração, gestão empresarial, mas a Lei Geral de Proteção de Dados entrou na minha vida justamente para a gente conseguir entender como ela pode ajudar os nossos amigos empresários, e eu como consultor também tenho uma empresa de consultoria, faço esse trabalho. Então acho que a gente está aí para ajudar e conseguir de repente elucidar algumas dúvidas, que é realmente ainda um cenário aí que é meio obscuro para alguns empresários. E é bem obscuro até porque nós estamos também entrando agora numa era, nós estamos vivendo essa era, né? Temos já que é a era da cyberinformática aí, né? Essas informações digitais que estão bombando no ar aí, com a inteligência artificial e outras cositas mais. Agora há poucos dias atrás, nós estávamos até com o Brad Pitt aqui pelo estado, né? Passeando por aí, aparecendo em... Passeou o Brasil inteiro depois. Aparecendo em várias lives, em várias fotos, por causa da inteligência artificial. Então, imagina, se tu Brincadeirinha, ele não teve lá na The Colves? Esteve aqui no podcast. Esteve aqui. Ele está aqui agora, né? Então, dito isso, assim, ó, isso é muito fácil hoje, através da inteligência artificial, criar informações falsas. E agora, falando sobre informações falsas, é aí que entra a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? É bem interessante essa parte da AI que está entrando hoje, que na verdade nós estamos engatinhando na AI ainda, né? O pessoal está usando para brincadeiras, construção de alguma coisa, põe a namorada do lado, mas tem gente montando empresa, né? Tem gente já criando negócios novos que não existem, e alguns negócios até que nem se pensou em ser feitos, né? Mas dentro da LGPD, que ainda é um caminho que a própria a NPD está tentando, que a Agência Nacional de Proteção de Dados está tentando conceituar essa nova modalidade, o que é a proteção dos dados, porque a proteção dos dados, elas são dados pessoais, como já diz a própria lei. Então, tem que ter muito cuidado que não é dados empresariais, não são dados que estão circulantes na internet, é o teu CPF, é o teu RG, aí vem a parte principal, é a tua biometria. Aí quando entrou na biometria,
que é aí que entra. A inteligência artificial está usando a biometria, e isso ainda é um cuidado que alguns juristas ainda estão pensando como vai ser tratado isso no futuro, porque qualquer pessoa pode ser colocada em qualquer lugar. Tá? E qualquer especialista em TI identifica que aquilo lá não é verdadeiro, porque foi feito por uma inteligência artificial. Então deixa os rastros. Mas tu falou qualquer especialista em TI. Eu não sou especialista em TI. Todos nós seremos um dia enganados pela inteligência artificial. Pois é, e esses são os cuidados que a gente precisa ter, né? Porque hoje a gente sabe que tu pegar um vídeo ali, tu começa a qualquer vídeo tu começa já a achar que ele não é verdadeiro. Apesar de muitos ainda serem verdadeiros, mas tu já começa a questionar a verdade dele. Quando tu vê que nem foi montado há poucos dias atrás, a gente teve aquela parte da invasão lá da Venezuela pelos Estados Unidos, da captura do presidente Maduro lá, não tirando partido para A, para B ou para C, que não vem ao caso, mas no dia seguinte houve um pequeno filme de 3 minutos sobre como que aconteceu a invasão, inclusive com a prisão dele, passo a passo, e era ele que estava ali, tudo por inteligência artificial, todo ele, um filme foi feito como se fosse um filme de Hollywood sobre a captura do Maduro. Mas olha que coisa interessante, Tossi. Isso aí entra muito agora na certificação. Hoje, todos os programas que são vinculados, principalmente da Meta, ou que são vinculados a um público maior de usuários, eles são obrigados a colocar que aquilo ali foi criado por inteligência artificial. Eles são obrigados a fazer isso, mas nem sempre colocam. Não, mas tudo bem, o próprio TikTok tem embaixo hoje. Instagram, mas TikTok, eu concordo isso aí quando ela é uma animação, quando é para entretenimento. Não é que eu concordo sempre que teria que ter, mas vocês entendem o seguinte: quando entra numa questão de documentos, onde que eu consigo alterar documentos, onde que eu consigo alterar alguma informação, eu jamais vou querer que apareça aquilo é feito por uma inteligência artificial. Mas é aí que vai entrar, é justamente isso. Aí que hoje, como eles têm que avisar que não é inteligência artificial, no futuro, um futuro bem próximo, quem gosta de falar muito o Elon Musk, né, que diz que o futuro pode ser daqui a 2 meses, né? Então, a gente pensa que o futuro daqui pode ser amanhã. Então, as certificadoras que hoje certificam as pessoas através de videoconferência, através de biometrias, seja elas de dedos, etc., ou faciais, elas vão começar a ter que também ter um papel de certificação do que é real e do que não é real. E isso é um caminho e até eu convido nisso aí, nas certificadoras, a estar sempre atenta, que isso vai ter que existir. Uns anos atrás existia o fato fake, né? Existia desse tipo. E aí que entra o nosso assunto principal, que é a LGPD, que quando se tratar de pessoas físicas, essa certificação terá que ser feita, e caso utilizado o facial de alguém de forma não correta, a lei hoje já pune. Já tem, só que hoje quem pune é a lei penal. Nós não temos crimes cibernéticos para isso. A lei cibernética é muito confusa. A Lei Geral de Proteção de Dados veio para justamente desmistificar isso. Então, se tu usar a biometria de alguém de forma não autorizada, vou dar um exemplo, que é o que nós vivemos antes da inteligência artificial, nós vivíamos esse problema. Tu vai num evento, seja ele social, um estádio de futebol, uma festa, e o fotógrafo tira a tua foto. E ele vai lá e posta no site do time de futebol ou do evento a tua foto lá. Aí vem a pergunta, mas peraí, ele expôs a tua biometria ali. É permitido ou não é? Daí as pessoas colocavam lá, não, as fotos poderão ser tiradas e poderão ser utilizadas dentro do nosso propósito, dentro da nossa empresa. Aí tu comprou o ingresso ou aceitou a entrada, tu tá aceitando as condições. É muito duvidoso isso, juridicamente falando. No momento que tu tira uma foto, tu automaticamente estás expondo a tua cara. Mas o problema é que tu sai atrás da foto.
ou nós saímos nós dois e uma pessoa atrás. Então, tudo isso dentro de documentos, dentro de fotografias, tudo isso vai ser o futuro da gente entender a que pé nós vamos ter que ir dos cuidados de onde nós estamos colocando as nossas impressões. Isso aí. E levando em consideração esses fatores, né, eu trago aqui um dado. O ITI, Instituto Nacional da Tecnologia da Informação, que é uma autarquia da Casa Civil, é o órgão que regula a certificação digital no Brasil, juntamente com a ICP Brasil, Infraestrutura de Chaves Públicas do Brasil. Eles disciplinam todos os atos e fatos, né, da certificação digital no Brasil. E a questão da biometria, né, e aí faz uma junção com a Lei Geral de Proteção de Dados, está sendo muito bem tratada por parte do ITI, levando muito a sério o tratamento dos dados, com a finalidade, então, de tentar disciplinar essas questões. Né? Autorizou, não autorizou, permitiu, não permitiu, quem estava em primeiro foco, quem estava no foco secundário, né? Como forma de proteger, né, essa tua propriedade, que é a tua imagem. Nós estamos falando, até entramos bastante na inteligência artificial, até porque está num momento dessa, nós estávamos vivendo aqui bastante a questão da imagem do que nós falamos do Brad Pitt e assim foi. Mas o que dói para as empresas é, por exemplo, assim, a questão do nome da empresa, do uso do nome dos sócios, dos funcionários, de todas aquelas que às vezes vazam essas informações para o mercado. E elas vazam e aí existem do outro lado pessoas mal intencionadas que começam a usar isso, até às vezes para tirarem empréstimos. E a gente percebe que, até assim, as fraudes que acontecem às vezes em instituições linkadas ao INSS, que já que a gente está falando, poucos dias atrás saiu um grande escândalo do INSS, novo, né? Mas não vem ao caso. Eles utilizam dados e a gente percebe que não estão, ou estão, mas não estão informando quem vazou esses dados, ou como que eles têm essas informações para tirarem empréstimos em nome de aposentados, para conseguirem sacar essas informações. Eu acho que é bem importante, de repente, assim, Delcy, eu acho que para a Power Hub conseguir para os seus ouvintes e os seus participantes entenderem o que é LGPD, claro. É importante talvez mostrar o conceito inicial dela. Isso. Como é que ela surgiu, tá? Antes da Lei Geral de Proteção de Dados, que ela é de 2019, tá? De 2020, na verdade, né? E começou a ser implementada em 2021, não existia nenhuma regulamentação para o uso dos dados pessoais. O que são dados pessoais? São todos aqueles dados que eles são divididos em duas categorias, os dados normais e os dados sensíveis. Tá? Então, os dados normais são o que? O nosso nome, nosso CPF, eles entram no RG, data de nascimento já começa, não é sensível, mas está ali na beirada, tá? Porque entra a idade. Mas depois entram todos os outros dados mais sensíveis, filhos, orientação sexual, tudo começa a entrar nos dados sensíveis. Tá? Então, principalmente menores de idades, ali entra um outro caminho. Então, o que aconteceu nisso aí? A Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para regulamentar o uso disso. Então, o que ela fez? Ela criou um mecanismo onde todas as empresas, não importa o porte, não importa o tamanho, não importa o número, que tratem dados de clientes, tá? Ela foi feita para clientes, e ela está abrangendo um pouco mais hoje. Todos que têm base de dados de clientes, eles precisam ter mecanismos e itens de controle para acessos e para divulgação desses dados. Antigamente, tu entrava lá no site, tu põe teu nome, tu põe teu CPF, tu põe o teu endereço, tu põe teu RG e tu faz uma compra, para tu comprar uma caneca. Tá? Hoje em dia, tu faz tudo isso e aquela empresa que pegou todos esses dados, ela tem que ter dentro dela um plano, que daí entra LGPD, aí entra o que a nossa consultoria faz, é criar um plano de contingências para que, caso haja uma falha de
vazamento de dados, tu tenha toda a mitigação para conseguir ter os dados ok. A primeira mitigação, que é fundamental, ela é a mais incrível de todas, é comunicação aos usuários. Isso nunca foi feito. Hoje em dia a gente vê todas as áreas, tu recebe e-mail às vezes, seus dados foram vazados pelas lojas americanas, pelas lojas tais, portal tal. Por quê? Porque eles são obrigados a avisar. São obrigados a avisar todos os usuários que estão cadastrados e que as senhas e seus dados foram vazados. Porque isso já informa o que está acontecendo um problema, que houve um problema. Ou seja, torna público o problema. Torna público o problema para que o usuário tenha conhecimento que isso é bem interessante também. E eventualmente tomar alguma providência. Mudar a senha. Isso. Ou cancelar a conta. Cancelar a conta, exatamente isso. Mas o mais importante também que os empresários têm que entender é que LGPD não veio para aumentar custo. Tá? Os pequenos empresários, eles têm que ter um custo só. É criar o seu plano de contingência através de um encarregado de dados. Tá? Tem uma pessoa que é criada dentro da empresa, pode ser certificada, a pessoa pode fazer uma certificação ou contratar. É que nem, por exemplo, tem um advogado, tem um contador, tu pode ter um contador dentro da empresa ou tu contrata um externo. É a mesma situação. Então, tu contrata essa pessoa e ela automaticamente tem que fazer o quê? Um plano da tua empresa, aonde que trabalha 2 ângulos, o TI... Isso é muito importante, hein? E é jurídico. Isso é extremamente importante. Até quero que tu repita isso aí, Gustavo, porque isso é extremamente importante, tá? Esse plano de contingência, eu acho que é... Isso é o fundamental. Fundamental. É o que a NPD pede. E até porque empresas de porte grande, tu falou Americanas, tu falou, vamos botar a Renner, vamos botar os bancos, eles têm profissionais contratados internamente que cuidam disso full time, tá? Mas nós, empresários pequenos, nós temos que ter isso, mas de uma maneira diferente. E é essa maneira diferente que eu quero que tu explique. Essa maneira diferente, o que a NPD pede que todas as empresas no Brasil tenham? Elas pedem, lembrando, as que trabalham com clientes externos, com base de dados de cliente. As que trabalham uma siderúrgica que não tem nada, só contrata e vende B2B, essa não precisa. A B2C, que seria para o consumidor final, essa a NPD vai pedir. Ou seja, varejo. Varejo ou até o atacarejo, que eles chamam hoje, né? Que tem eles vendem para empresas e também vendem para pessoas de consumidores finais. É o B2C, vamos chamar assim, que todos os empresários conhecem, essa, que é o Business to Customer. Teve isso, precisa ter essa contingência. Por que precisa ter contingência? Porque o que vai acontecer? Tem um funcionário lá que botou o pendrivezinho dele e tirou todos os teus clientes e levou embora. Tu não tem plano de contingência para isso. Tu está protegido juridicamente para esse funcionário, que daí tu vai botar ele na justiça, ele chamar a polícia, até que isso é roubo, isso é o furto de dados, né? Mas daí vai vir as instâncias e perguntar, mas e aí? Qual é o teu plano de contingência que tu tinha para isso? Não, eu não tinha. Pô, mas espera aí, então, mas tu não está adequado ao LGPD? Não, eu não estou. Então, é isso que se faz. Então, se cria uma vez só e se revisa durante uma vez por ano, uma vez a cada 1 ano e meio, pode se revisar, criar-se um plano de contingência. O que o plano de contingência ele vai contar? Como é que está a parte de TI, como é que é a segurança dos usuários. Tu entra na tua pequena empresa com 5 funcionários, como é que eles fazem o login, onde é que estão armazenados os bancos de dados dos clientes, se estão na nuvem, quem tem acesso a isso. Então, tudo isso é feito um plano. E esse plano é colocado e mandado para a NPD, que ela vai dizer ok ou não ok. Tá? Geralmente eles dizem ok para tudo, mas aí a partir daí tu está certificado. A pessoa tem certificação, no caso eu tenho uma certificação pela Serpo, que é justamente tinha que ser encarregado de dados, eu assino, automaticamente ali está feito o plano. Isso não quer dizer, isso que é importantíssimo, Delcy, mais importante ainda, não quer dizer que não vai haver isso. Vai haver o vazamento de dados. Pode haver. Pode haver. Pode haver. Pode haver, uma palavra exata. Pode haver. Pode haver. Vai haver algum, mas pode haver na sua empresa. Não quer dizer que o plano que nós estamos fazendo vai evitar. Não, ele vai minimizar e mitigar caso haja. É isso que a NPD pede. Claro. Essa autarquia pede. Muito bom. E onde é que entra a certificação digital nisso aí? Na verdade, a certificação digital ela vai entrar numa diversidade de contextos. Né? Mas o mais importante, que é o que nós estamos tratando aqui, né, é referente então a essa proteção de dados.
Tá? Então, assim, esses dados todos que estão sendo tratados aqui, tá? Eles têm que ser protegidos. Tá? Então, por conta disso, né, o ITI ele estabelece regras para as certificadoras para a proteção desses dados. Por quê? Porque para tu certificar alguém hoje, tu vai ter que fazer a biometria dessa pessoa. Para tu certificar alguém hoje, tu vai ter que ter os dados pessoais, os dados empresariais, são dados que tu tem dessas pessoas. Tá? Então, assim, ó, se faz o cadastro dessas pessoas. Contudo, esse cadastro, quem é que guarda ele? O sistema de segurança, não só da CertSign, como todas as certificadoras no Brasil. Em particular, estamos falando da CertSign, que é a casa a qual eu pertenço. Tá? Então, assim, ó, essa situação, então, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, surge, então, para tentar mais ou menos controlar uma situação que estava descontrolada. Né? Então, surge então para botar um pouquinho de regra no que estava em descontrole. E a questão assim, ó, fizemos esse plano de contingência. Né? Temos esse plano de contingência. E vazou lá as informações dos meus clientes, por exemplo. E alguém venderam isso no mercado e estão usando isso aí. Qual é o próximo passo? Lógico, tu comentou antes que tem que comunicar, tornar público o que aconteceu, mas tem alguma penalidade para a empresa? Se a empresa estiver adequada, a LGPD não tem penalidade pela NPD. As multas podem chegar até 50, 60 mil reais, entendeu? Em relação ao tamanho da empresa e o porte dela, tá? Mas em relação a isso não, por quê? Porque os dados eles estavam com um plano, tá? Eu dei um exemplo que não vai evitar, por exemplo, eu tenho que comprar um super firewall de 30 mil reais para conseguir que um hacker entre na empresa. Tem empresas que não vai conseguir fazer isso nunca, mas vai colocar lá no plano de contingência que um dia você está programado para que talvez nunca aconteça, mas está ali. Existia essa fraqueza. Tá? Porque tu faz ali todos os planos, tu faz as forças, fraquezas, tudo, faz toda a FOFA, faz todo o 5WH, tu faz tudo isso aí para justamente ter o respaldo caso haja o vazamento. Tá? Se tu não tem esse respaldo, aí sim tu pode responder por parte administrativa, não é criminal, por parte administrativa, a empresa responde. E esse rapaz que pegou o pendrive, plugou e saiu, aí é outra história, não entra no LGPD. Aí é a parte criminal. Sim. Aí a gente nem entra nesse assunto, porque é um assunto aí, existe um crime ocorrendo paralelamente a isso, que não tem nada a ver com a LGPD. E nesse cenário, assim, a gente percebe que, lógico, em todos os casos, mas nesse cenário hoje, principalmente de quando entra nessa questão de proteção de dados, porque hoje tu tem muitas informações dentro do sistema, né? A gente sabe que se nós pesquisarmos, entrar aqui, tanto pelo celular, entrar e pesquisar, tu consegue dados de quase todo mundo que tu quiser aí, CPF, identidade, tudo mais. Mas ele falou que existem dados sensíveis e dados normais, né? Vamos chamar os sensíveis e os não sensíveis, mas chamei de normal para conceituar. E aí, esses dados sensíveis, eles são utilizados em que momento? A maioria dos dados sensíveis, eles têm a ver com menores de idade ou orientação sexual pela lei hoje. Entendeu? Então tem isso, que são uns cuidados maiores que existem, tá? Que eles chamam de sensíveis. Por que são sensíveis? Porque aquilo ali é uma coisa extremamente pessoal e, vamos chamar assim, não pública. Tu entendeu? Não é uma coisa pública. O endereço teu é público, porque tu recebe correspondência. Teu CPF está em tudo que é lugar, até teu Pix hoje em dia tá teu CPF, teu telefone é a mesma coisa. O teu nome e sobrenome é ok também. Mas são dados teus, são dados pessoais. Os dados sensíveis são aqueles que tu não fornece toda hora. Não tem, eles levam uma pessoalidade maior, vamos chamar assim. Então, mas hoje em dia, eu até considerando os dados sensíveis, entram muito para essa parte, por exemplo, filiação. Isso é uma das partes mais complicadas, porque isso envolve menor de idade, envolve adolescentes, envolve crianças.
Então, existe também uma tênue que um dos escritórios que a gente trabalha, jurídicos também, ele acabou tendo essa interpretação que, por exemplo, como eu falei, a LGPD é muito para a parte de clientes, proteções dos clientes em relação às empresas. Nasceu por isso. Mas as empresas, elas não fazem parte, porque é dados pessoais, não empresariais. Tá? E os funcionários lá no setor do departamento pessoal, que estão todos os dados da empresa, com nome, filiação, dados sensíveis envolvidos. Então, hoje a LGPD também engloba isso. Engloba a empresa também tem que colocar nos seus planos dizendo como é que trata esses dados internamente. Por mais que a lei não é clara nisso, ela precisa ser colocada nisso aí, porque isso aí já está sendo solicitado e sendo adequado pela NPD. Como é que funciona, João? Talvez tu consiga nos ajudar aqui. Por exemplo, assim, ó, nós lá no escritório lidamos com aberturas de empresas. Sim. Tá? E a empresa foi constituída hoje. Pega uma empresa e constitui ela hoje. Tem clientes, ou novos clientes, que antes dele receber um comunicado meu que a empresa já está pronta, ele já recebe um DOC de um DOC, vou dizer, uma empresa fria cobrando uma prestação de serviço que não existe. Como é que ele tem aquela informação? Como é que ele chega a ter aquela informação? Como é que ele consegue essa informação? Se seria uma informação quase que sigilosa, né? Entre ele e a contabilidade, ou entre ele e a junta comercial? Junta comercial e Receita Federal. Eu vou dar agora, antes de tu responder, eu vou só colocar para apimentar mais isso. Casualmente, eu abri uma empresa agora, em novembro. Antes de eu receber o CNPJ da empresa, da Decovis, que é o meu contador, tá? Eu recebi 4 ligações de banco para abrir conta. Eu nem sabia o meu próprio CNPJ. É nesse aspecto que eu me refiro. E tu recebeu pelo menos uma ligação pedindo para abertura de conta. Mas tem gente que está recebendo, já recebe um e-mail com um DOC de pagamento, dizendo um pagamento da associação comercial do qual agora tu é obrigado a pagar. A junta comercial... Deixa eu aproveitar esse exemplo que ele deu aqui, né? Os aposentados. Sim. Tu não sabe que tu está aposentado, tá? A tua carta de concessão não saiu ainda e os bancos já sabem que tu está aposentado. Aí tu começa a receber ligação de cartão de crédito, tu começa a receber ligação de financeiras te oferecendo linhas de crédito, tá? Mas tu não sabe, né? Mas o relatório lá que recebemos diz que tu está aposentado sim. O rompimento da privacidade. E é isso que eu me refiro. E a questão da lei de proteção de dados nisso aí. Estas informações... Se eu quiser pegar uma informação da junta comercial, eu tenho que entrar com um requerimento, eu tenho que solicitar... Olha que interessante, Delci, e é por isso que eu, conhecedor da LGPD, não pude fazer nada e não fiz nada, tá? Porque todos os dados, quando a pessoa abrir a empresa e é o banco, não vou nem dizer o nome, são 3 bancos que me ligaram no dia antes de vocês terem me passado já o final do processo da junta comercial, e eles entraram em contato comigo e eu não podia fazer uma denúncia para a NPD por um único motivo. Não eram dados pessoais, eram dados empresariais. E aí ele não entra na LGPD. Sim, mas por detrás de um CNPJ tem um CPF. Mas nesse momento eles estão só pegando o telefone de contato da empresa e eles estão me ligando para a empresa. Então, se eu fizer uma denúncia sobre isso, ela provavelmente não seguirá por se tratar de uma empresa. Porque eles não quiseram que eu abrisse uma empresa de pessoa física. Eles quiseram que eles nem sabiam, eles não vamos dizer assim, claro que sabiam todas as minhas informações. Já receberam tudo prontinho. É óbvio que existiu ali um problema de LGPD. É isso que eu me refiro. É óbvio que existiu. Mas ponto a informação está vazando. Exato. Está vazando. Todos os meus dados. Está vazando porque isso não acontece ao natural. Isso tem gente por trás vendendo essas informações. Com certeza. E isso não está sendo apurado por nenhum tipo de órgão. E não é de hoje, isso já acontece há mais de 10 anos. Não, esses são apurados, justamente a LGPD veio por essas vendas de dados.
Tá? Ela veio, o único porém é que existe ainda no Brasil uma situação onde denunciar alguém não faz parte da rotina. Não fazer parte da rotina. É interessante. Fazer o certo não faz parte da rotina. Olha que interessante, por exemplo, a gente vê um crime na rua, às vezes, um carro estacionado. Eu duvido alguém ligar para a IPTC, ou no caso de vocês aqui é outro, no Canoas é outro, outro órgão, o órgão municipal para vir retirar o carro dali que está no lugar. Tu vai fechar os olhos e continuar dirigindo. Porque a gente não está acostumado a denunciar. Então, se ligar, tu vai ignorar a ligação e não vai fazer denúncia. E tem canais específicos de denúncia. A gente pode até deixar isso no site aqui, depois a gente coloca lá no podcast, aonde denunciar que seus dados foram vazados. Se você recebe uma ligação oferecendo qualquer coisa no seu CPF e você não tem nenhuma relação com essa empresa, uma outra empresa vazou os dados. O problema é descobrir qual que vazou. Claro. Mas pelo menos denuncia que existiu. Essa empresa ligou. É porque o que acontece, e essa é uma coisa assim que tem que ter, quem está nos vendo e nos ouvindo, tenha cuidado, porque quando tu receber um DOC que não seja enviado pelo teu contador, não paga sem falar com ele, porque depois que tu pagar, acontece duas coisas: tu não vai receber esse dinheiro de volta, e a segunda, tu, às vezes, com aquele pagamento, tu assina um contrato, e aí a multa para te quebrar esse contrato é muito grande. Muitos, eu conheço muitos que por ingenuidade pagaram para se livrar, para não ter problema, porque o valor não era muito alto, acabaram pagando. Só que aquilo ali era uma confirmação de um contrato que tinha por trás. No momento que tu pagou, aquilo é um aceite. Tu aceitou um contrato e depois aquele quebra daquele contrato, né, é muito cara. Então, a lei de proteção de dados também ela serve para a gente ter esse tipo de cuidados, porque tu passa a olhar as coisas não de uma maneira superficial, e sim com cuidados, tá? Então, dito isso, eu vou devolver a palavra para vocês, que eu quero que vocês falem da empresa do qual vocês trabalham, que eu vou abaixo, agora quando vocês estiverem falando, depois vai aparecer o link da empresa, contatos, e com isso também nós podermos fazer network, fazer negócio, porque a Power Hub Business tem essa finalidade: fazer negócios, gerar conteúdos e negócios para os nossos parceiros, tá? João, Paula está contigo. Certo. Maria, boa tarde. Então, sou agente de registro da CertSign, a autoridade certificadora. Né? Temos todos os tipos de certificados da Receita Federal, e CNPJ, e CPF, nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte e de todas as autarquias, OAB, CRC, CRM, enfim, todas as autarquias, todos os tipos de certificados digitais. A1, A3, token, cartão, remote ID, nuvem, todos os tipos de certificado. Estamos à disposição. Passo a palavra. Faz empréstimo? Depois falou tanto, eu digo, peraí, eu quero empréstimo. Vai lá, Gustavo. Pois é, nós temos uma empresa chamada Código 100 e ela justamente faz isso há bastante tempo, que é a consultoria de avaliar a empresa, o que ela precisa ser feita. A gente tem já hoje, classifica a empresa através do tamanho dela, e a gente consegue fazer um plano de contingência para ela e trazer para ela o que ela mais precisa, que é documentação caso haja um problema de vazamento de dados, e principalmente que a gente chama de adequação à LGPD. Tá? Então, a nossa empresa especializada nisso é uma coisa super fácil. Quanto menor a empresa, isso não é um valor exorbitante. A gente não precisa ter vamos chamar assim, um profissional dentro da empresa. A minha formação, como eu falei, sou administrador, sou formado em TI também. Então, a gente entra para a parte da empresa, identifica quais são as vulnerabilidades do TI. Tem um escritório jurídico envolvido junto, de contabilidade envolvido junto, tudo para trazer toda essa segurança jurídica e administrativa e TI para que a empresa esteja adequada à LGPD.
Então, estou à disposição sempre que for preciso. Muito bom, muito bom. Bom, eu sou Delci Colves, contador e CEO da AD Colves Business. Tem que falar perto do microfone aqui, senão baixa. Bom, a AD Colves é bem mais que contabilidade, porque isso que nós estamos falando aqui na Power Hub Business está no nosso portfólio. Eu queria botar ali no telão, mas não vai dar, eu vou botar aqui no celular. Depois vocês podem olhar no nosso site, consta lá, ó. Aqui, ó, o Gustavo do código 100 tá aqui, ó, é uma das bolinhas aqui dentro, ó, LGPD. Então, o que precisar, tem lá na AD Colves. O João Mariá, se eu subir aqui, vir aqui para cima, ele vai aparecer aqui, ó, certificação digital. É o nosso outro parceiro que está aqui, ó, certificação digital. Está no nosso hub de negócios. Fala perto do microfone. Se eu descer um pouquinho mais aqui, vocês vão encontrar o quê? A Power Hub Business, que é a nossa confraria de negócios. Então, você que não faz parte da Power Hub e está nos vendo, quer fazer parte? Nos chame. Se eu virar pro ladinho, tá aqui, ó, o nosso podcast que nós estamos fazendo aqui agora, ele está aqui, ó, ele faz parte também do nosso hub. E se eu vir um pouquinho para o lado, vai aparecer o nosso espaço cowork, que é daqui que nós estamos falando agora. A AD Colves, ela tem a sua sede, onde que opera todo o trabalho, e nós também temos o espaço cowork, que é onde que vários empresários se reúnem para também ter um endereço fiscal, fazer reuniões com outros empresários. Então, aqui no nosso hub de negócios tem várias outras atividades. Então, o empresário encontra tudo num único local. Eu agradeço a presença desses ilustres convidados, o Gustavo e o João Mariá, e tenho certeza que esse nosso podcast foi um sucesso porque nós estamos ajudando você, empresário. E obrigado. Obrigado. Obrigado a confiança, obrigado a confiança.